Muito bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 3 de março do ano da graça de 2021. E na sequência daquilo que refletimos no domingo, e também na sequência de um texto que ontem partilhei com os irmãos de Hebreus, a carta aos Hebreus começa com esta afirmação absolutamente fundamental. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é a personificação da palavra. A palavra tornou-se visível, tornou-se palpável. Tudo aquilo que que Deus tinha dito até àquele momento, em Jesus Cristo concretizou-se e tornou-se de facto visível. E creio eu, que todos concordaremos, que muito mais perceptível. A palavra tornou-se mais fácil de entender. Porquê? Porque o Senhor Jesus a viveu, a anunciou, a interpretou, a trouxe para uma realidade que tantas vezes no passado tinha sido difícil de entender. A carta aos Hebreus é realmente muito incisiva em alguns aspectos, e neste em particular também. No capítulo 2, o autor da carta aos Hebreus continua dizendo o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjo e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Importa, é fundamental não negligenciarmos a palavra. Eu no domingo partilhava com os irmãos, a história está recheada de exemplos de como a ausência da centralidade da palavra na vida, quer do povo de Deus, quer também da Igreja neste ambiente neotestamentário, tem trazido tanto prejuízo, tanto prejuízo. E eu também lembrava que a minha própria história, a minha vida, é um exemplo disso. Certamente, e provavelmente com os irmãos acontecerá o mesmo, sempre que nós nos descuidamos, sempre que nós não fazemos aquilo que o autor da carta aos Hebreus nos lembra, quando nós não nos apegamos com firmeza a estas verdades, o prejuízo vem. Porque sempre que nós não nos apegamos a estas verdades, começamos a dirigir a nossa vida por aquilo que achamos, os conhecidos achismos. Eu acho isto, eu acho aquilo, e portanto vou dirigindo e vou conduzindo a minha vida de acordo com aquilo que eu acho, e não com aquilo ou por aquilo que Deus realmente quer e deseja. E nós só vamos saber aquilo que Deus quer e deseja para a nossa vida se nos apegarmos firmemente a estas verdades. E o Senhor Jesus é a expressão muito clara dessa realidade. Mais logo, no nosso estudo de escola dominical, vamos visitar, na sequência do estudo que temos estado a fazer em Lucas, o início do capítulo 6. No início do capítulo 6 nós temos 2 episódios em que o Senhor Jesus, fazendo isto que aqui nos está registado, dando expressão viva à palavra, porque ele a anunciava, ele a ensinava, mas ele vivia. 2 episódios em que importa lembrar como nós temos que ter absoluto e total atenção àquilo que Deus diz, àquilo que o Senhor Jesus diz e fala e ensina e vive, para que façamos realmente aquilo que é correto, para não corrermos os riscos de acharmos
que deve ser desta ou daquela maneira. E o Senhor Jesus tornou de facto esta expressão muito real quando ele anunciou que era Senhor do sábado e quando, no meio dessa discussão, curou um homem com uma deficiência numa das mãos, uma doença numa das mãos, num sábado. E obviamente isto acendeu a fúria dos líderes religiosos, porque eles achavam, eles não tinham dado total atenção, eles não se tinham, tal como o autor da Carta aos Hebreus nos diz, eles não se tinham apegado com firmeza a estas verdades e tinham-se desviado naquilo que achavam nas suas interpretações religiosas, e isso destruiu os seus corações e impediu, primeiramente, de verem o Senhor Jesus Cristo como o Senhor do sábado e depois de perceberem que a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. Amados, precisamos muito, isto é um desafio tremendo, precisamos muito de estar apegados à palavra. E uma palavra, como o Tiago nos lembrou há algum tempo, uma palavra que tem que obviamente se expressar e manifestar na nossa vida. O Senhor Jesus fez isso. Ele anunciava, mas ele vivia esta palavra. E ele, através das suas intervenções, manifestou a sua palavra. Esta é uma frase muito repetida, mas muitas das pessoas que estão à nossa volta, a única possibilidade ou a grande oportunidade que eles têm de ler a Bíblia, de ler a palavra, é através das nossas vidas, através daquilo que nós dizemos, através daquilo que nós fazemos. E por isso tem que haver uma sintonia, temos que estar realmente apegados não àquilo que nós achamos, mas à palavra, à centralidade da palavra. E por isso nunca será demais, amados, nós investirmos na leitura, na proximidade, na dependência, na busca. Tantas vezes na nossa vida nós não sabemos o que fazer. Tantas vezes na nossa vida, quando colocamos a pergunta em meus passos que faria Jesus, nós não temos resposta. E essa resposta vamos encontrá-la na palavra, que tem sempre resposta. Que tem sempre resposta para essas nossas questões. Por isso, precisamos muito de nos apegar com firmeza a estas verdades e jamais nos desviarmos delas. Deus diz-nos isto em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Creio que vale a pena pensar nisto. Amados, um resto de dia muito abençoado. E se o Senhor permitir, mais logo à noite, cada família na sua casa se poderá reunir para visitarmos então e analisarmos o texto de Lucas capítulo 6. Até lá, que esta palavra seja viva, eficaz e perceptível nas nossas vidas, na vida da Igreja, para que, apesar da situação que estamos a viver, a Igreja não, de forma alguma, esteja negligente na missão que tem de ser sal e luz neste tempo. E fazendo isto, caminhando constantemente em total submissão ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe um resto de dia muito abençoado. Não nos podemos esquecer de ir orando uns pelos outros. E até logo, até amanhã, até quando o Senhor permitir.